Oi, galera, bom dia, gente. A nossa aula de hoje, matemática, vamos lá, falar sobre probabilidade, ok? O que é isso, tia? É a qualidade do que é provável, do que tem a possibilidade de acontecer, do que pode ocorrer. Razão que faz supor a verdade ou possibilidade de um fato, né? No caso, eu vou dar exemplo da moeda, né? Que a gente, até mesmo vocês talvez já tenham brincado algum dia sobre o que é cara e coroa, né? Que onde eu posso ter a chance de errar ou acertar. No caso, por exemplo, eu pego a moeda e aquela brincadeira, né? Eu digo cara e você diz coroa. Quando você joga, fecha a mão, aí qual seria a sua possibilidade? A minha. A minha seria de 50% e a sua também. No caso, você tem a possibilidade de errar ou acertar. Agora eu vou dar outros exemplos, certo? Então, gente, vamos ver, prestar mais atenção, certo? Ó, aqui eu tenho essas tampinhas brancas, aqui pretas e aqui as vermelhas, ok? Eu tenho essa vasilhazinha legal, então eu vou contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou colocar aqui dentro, certo? 11 tampinhas brancas. Agora pretas, vamos ver aqui como preta, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aqui tem 12, né? Vamos lá. 12. E vermelhas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, vou colocar. Digamos que eu tampo. E aqui, gente, eu vou colocar minha mão, certo? Pra mim pegar uma tampinha dessa, certo? Só que tem 3 cores, tem branca. Tem quantas pecinhas na branca? 11 pecinhas. E a preta, 12 pecinhas. E a vermelha, 8 pecinhas. Qual é a probabilidade e a possibilidade de eu tirar aí? Daqui ver que tem mais aí. Qual é? Qual seria a cor dessa vez? Seria a cor preta, não é verdade? Porque ela tem mais tampa do que as outras duas cores, certo? Então é isso aqui. Agora, gente, também, vocês lá no livro de vocês, na página 5, vocês vão destacar esse desenho do dado, vocês vão montar ele e também vocês podem brincar com ele. Então, eu vou dar continuidade nas atividades do livro, eu vou explicando melhor para vocês entenderem mais ainda, ok, gente? Então, galera, vamos continuar aqui nossa matemática, na página 112. Vamos continuar como probabilidade. Henrique e Júlia guardaram dentro de uma caixa 8 bolinhas azuis, 3 verdes, 2 amarelas e 5 vermelhas. Nessa caixa há mais bolinhas azuis, verdes, amarelas ou vermelhas? Aí vocês vão ver aí qual seria que tem mais, né? No caso, se retirarmos uma bolinha da caixa sem ver, é possível que ela seja azul, verde, amarela ou vermelha, né? Você possibilita ou existe a probabilidade de ser uma das cores. Mas a chance maior é de retirar uma bolinha azul, porque no caso ela vai ter mais bolas azuis. No caso do exemplo que eu dei para vocês sobre as tampinhas, no caso, como tem mais tampinhas com preto, então a probabilidade é as tampinhas pretas, porque tem mais a quantidade, certo? Número 2. Você concorda com o que Júlia está dizendo? Justifique sua resposta. Se você acha que sim, aí você vai dizer o porquê. 3. A chance de retirar sem ver uma bolinha vermelha é maior ou menor do que a chance de retirar uma bolinha verde? Justifica sua resposta, se é maior ou menor. Aí você vai deduzir por quê e qual é as cores que tem mais as bolinhas, certo? Aí vem na página 113, a atividade. Número 1. Bruna está brincando com um dado comum. Cada face do dado apresenta uma quantidade de pontos. Neste lançamento, Bruna obteve 3 pontos.
Aí no caso lá, como você vai retirar e vai montar o seu dado, aí você vai fazer isso, certo? Letra A. Desenhe os pontos que faltam para representar os possíveis resultados obtidos ao lançar um dado, como o de Bruna. Depois complete os números. No caso aí, vocês já estão vendo aí que já tem um pontinho. E pela lógica, você vai entender e vai desenhar e vai colocar o número embaixo. B. Dentre os possíveis resultados, quantos representam números maiores do que 4? Aí você vai olhar quantos números são maiores que 4. E números pares? Quantos tem aí que são pares? C. Qual dos dois resultados citados no item B tem maior chance de ocorrer? Por quê? Aí você vai ver se é o número par e você vai dizer o porquê. É só você prestar atenção, tá bom? Aí na página 114, observe as fichas que Alberto preencheu referente ao gênero dos alunos de sua sala. Aí tem meninos e meninas, só que ele fez uma quantidade. De meninas ele colocou 5, 6 e meninos 9. Sabendo que ele guardou essas fichas em uma caixa, responda às questões. A. Ao retirar sem ver uma ficha da caixa, quais são os possíveis resultados? Certo? Aí você vai dizer aí, porque na verdade ele colocou menino e menina, né? B. A chance de retirar uma ficha com a palavra menina é maior do que a chance de retirar uma ficha com a palavra menino. Por quê? Você vai dizer sim ou não e vai dizer o porquê. 3. Rogério vai lançar uma moeda de R$1. A. Quais são os possíveis resultados nesse lançamento? Aí eu expliquei também que é cara e coroa, né? Aí B. A chance de obter cara é maior, menor ou igual a de obter coroa? Justifique sua resposta. Eu também até dei exemplo no vídeo. 4. Da página 115. Observe os lápis de cor de Isabela. A. Isabela vai retirar sem ver um destes lápis. Quais são as cores de lápis que ela pode retirar? Aí você vai dizer quais são, né? Tá aí as 4 cores. B. Quantos são os lápis? Aí tem as cores dizendo verde, azul, preto e amarelo. C. A chance de retirar um lápis azul é maior do que a chance de retirar um lápis preto? Justifique sua resposta. Você também vai falar sim ou não e vai dizer o porquê. 5. De acordo com a quantidade de meninos e de meninas da sala de aula em que você estuda, responda aos itens. A. Contando você, quantos alunos de sua sala são? Aí se tem a quantidade de meninos, que é a quantidade de meninas. No caso, vocês vão lembrar, quem estuda de manhã vai prestar atenção, quantas meninas tem, quantos meninos tem. É só lembrar de cada coleguinha. E depois bota meninos e meninas, depois vocês botam o resultado de cada um. E assim a turma da tarde também, tá? B. Existe maior chance de sortear na sua sala de aula um menino ou uma menina? Você bota sim ou não. C. Entre meninos e meninas, você estaria no grupo que tem maior, igual ou menor chance de ser sorteado? Por quê? Aí você, quando você começar a imaginar os seus colegas, quem é mais, se é menino ou menina, aí você vai conseguir responder isso daqui, né? Que você vai ver qual é a possibilidade ou a probabilidade a chance de quem é aqui, se é maior, certo? Aí vem a página 116, leia a tirinha. Observa aí, Bujo e o otimista. Olha a historinha aí que tá vendo, certo? Comprei um dado de 20 lados. Escolhe um número. 12, quase 13, por pouco. Por pouco, a chance de sair 13 é igual para qualquer outro número do dado. Isso não faz sentido. Seu mundo deve ser tão triste. Aí vocês prestem atenção. Aí agora, considere que o dado do tucano esteja numerado com números naturais de 1 a 20
De acordo com essa informação, responda às questões. A. Ao lançar esse dado, quais são os possíveis resultados? B. Você concorda com a afirmação? A chance de sair um número escolhido é igual para qualquer número desse dado? Por quê? Aí é uma resposta sua. Você vai entender o que ele diz aí na tirinha e você responde aí do que você acha. C. É possível obter um número maior do que 20 em um lançamento desse dado? Por quê? Você vai dizer sim ou não e vai dizer o porquê. D. Quantos são os possíveis resultados? Pares e ímpares. Você olha quais são os números pares e quais são os números ímpares. E. A chance de obter um número maior do que 12 no lançamento é igual, maior ou menor do que a chance de obter um número ímpar? Justifique sua resposta. Aí você vai dizer se é menor ou maior, aí você diz o porquê também. 117. Número 7. Otávio vai sortear peças de um dominó. Para isso, ele vai guardar em uma caixa as 10 peças que estão representadas a seguir. Aí vocês estão vendo as 10 peças, estão vendo os númerozinhos, as bolinhas em cada um. O número obtido ao sortear uma peça corresponde à soma dos números representados nessa peça. Você está vendo o exemplo aqui de um, ó. De um lado tem 4 e do outro lado tem 5. Aí você vai somar os dois lados para você saber o resultado. Aí letra A. Quais são os possíveis resultados ao sortear uma dessas peças? B. Dentre os possíveis resultados, quantos são números pares e quantos números ímpares? C. A chance de obter no sorteio um número par é igual, maior ou menor do que a chance de obter um número ímpar? Justifique. Você vai dizer se é maior ou menor e vai dizer o porquê. D. A chance de obter no sorteio o número 7 é igual, maior ou menor do que a chance de obter o número 12? Justifique sua resposta. Você vai dizer se é maior ou menor e vai justificando. É possível que Otávio sorteie uma peça que represente um número maior do que 12. Você vai ver, na verdade ele está ali fazendo a pergunta, aí você vai dizer se é sim ou não e vai dizer o porquê, tá certo? Então, gente, vocês prestem bem atenção, né? Principalmente aí no dominó, você vê, ele está até lhe ensinando aí como é que você tem que fazer, somando, aí você descobre os resultados, viu, gente? E a nossa aula de matemática por hoje fica por aqui, certo? E tudo de bom e até já. Bye! Então, galera, nossa aula de ciência, vamos para a página 200, capítulo 7. Vamos ver sobre som. Os sons fazem parte do nosso dia a dia e podem causar diferentes sensações e emoções. Uma boa música é capaz de nos fazer dançar, sorrir e até chorar. Já o ruído de um trovão pode nos assustar. Mas, afinal, como os sons são produzidos e como os ouvimos? Nesse capítulo, vamos estudar sobre esses e outros assuntos relacionados ao som. Página 201. Como você acha que os sons são instrumentos musicais da banda são produzidos? B. Como é possível que as pessoas presentes no local escutem o som da banda? C. Você canta ou toca algum instrumento musical? Comente com seus colegas. No caso, comente aí com seus pais. Página 202, produzindo sons. Observe a fotografia abaixo. Aí, no caso, aí uma roda de capoeira lá em Salvador. Número 1, cite um instrumento musical utilizado na capoeira. Ou melhor, utilizado na capoeira. A capoeira é uma das principais representações da cultura afro-brasileira. Ela é uma mistura de dança, de luta e de arte, acompanhada de cantos, palmas e instrumentos musicais, como o pandeiro, o atabaque e o berimbau. O berimbau é o principal instrumento da capoeira e comanda o ritmo e o estilo de jogo. Ele é constituído de um arco de madeira, uma cabaça e um fio de aço
que é um arame. Veja o modelo aí ao lado, ó. 2. Como o som é produzido no berimbau? Aí, novamente, aqui fala, né, sobre a capoeira, que ela é importante, ela é uma forma de expressão da cultura brasileira e valoriza a diversidade de nossas expressões culturais, né, faz parte da nossa cultura. Aí, na página 203, afinal, como se produz e como ouvimos o som do berimbau? Leia o esquema abaixo, seguindo a ordem numérica crescente. Número 1. O capoeirista bate com uma baqueta no fio de aço, fazendo vibrar. 2. O movimento do fio de aço faz o ar próximo a ele vibrar, produzindo ondas sonoras. Essas ondas se propagam pelo ar. 3. As ondas sonoras são captadas pelas orelhas e interpretadas no encéfalo. O que é encéfalo? Órgão do sistema nervoso protegido pelo crânio. Diversas outras situações do nosso cotidiano envolvem a produção de ondas sonoras. Observe a fotografia abaixo. Pessoas no parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo. 3. Cite um som que você escutaria se estivesse no ambiente registrado na fotografia. Então, você que gosta de ouvir som, aí você deduz aí, tá? Aí na página 204, música para todos. Leia a manchete a seguir. Projeto Sons do Silêncio ensina surdos a tocar instrumentos musicais no Recife. De acordo com a Constituição Federal, todos os cidadãos são iguais perante a lei e por isso têm os mesmos direitos. Aprender a tocar um instrumento musical, por exemplo, é direito de todos. Os sons geralmente são percebidos pelas orelhas. No entanto, em alguns casos, as vibrações do ar podem ser percebidas por outras partes do corpo, por meio do sentido do tato. O tato é o sentido do corpo humano que nos possibilita perceber aquilo que tocamos ou aquilo que nos toca. Essa percepção ocorre principalmente por meio da pele. Graças a essa possibilidade, diversos projetos trabalham com musicalização e ensino de instrumentos musicais para surdos. Aqui na fotografia você está vendo uma pessoa surda tocando guitarra. Para sentir as ondas sonoras, essa pessoa encosta parte do rosto no instrumento musical. Qual é a importância de projetos como os citados no texto? Aí vai ser uma resposta sua, gente. Na página 208, vamos entender agora sobre instrumentos musicais. Observe a fotografia a seguir. As orquestras sinfônicas são formadas por diversos músicos que tocam diferentes instrumentos musicais. De maneira geral, esses instrumentos podem ser de corda, de percussão ou de sopro. Aí está mostrando a apresentação da Orquestra Sinfônica Savaria em Budapeste, Hungria. Os violinos, os violoncelos e os contrabaixos são exemplos de instrumentos de corda. Neles, o som é produzido pela vibração de suas cordas, realizado com as mãos ou com o arco. O tamanho e a espessura das cordas variam, resultando em diferentes sons. O violino possui cordas mais finas que, ao vibrar, emitem um som mais agudo, fino ou alto. O contrabaixo tem cordas mais grossas que, ao vibrar, produzem um som mais grave, grosso ou baixo. Na página 209, os instrumentos de sopro são aqueles em que o som é produzido pela vibração de uma coluna de ar no interior desses instrumentos. Essa vibração ocorre quando o músico sopra o instrumento. Sons mais graves ou mais agudos são produzidos alterando o tamanho da coluna de ar. Isso é feito por meio de chaves no lado externo do instrumento, como nos saxofones e nas trompas, ou pelos orifícios, como nas flautas. Aí, observe aí a figura, pessoa tocando saxofone e o outro tocando uma flauta. Já os instrumentos de percussão apresentam estruturas para serem percutidas com baquetas ou com as mãos, como peles ou placas de metal ou de madeiras.
Os tambores têm uma membrana que vibra com a batida das baquetas ou das mãos, produzindo os sons. O xilofone possui placas de madeira ou de metal que vibram quando são batidas. No caso, eles têm as placas maiores, produzem som mais graves que as placas menores. Aí vem para a página 210, instrumentos musicais eletrônicos. Alguns instrumentos musicais, como os violinos e os violões, são bastante conhecidos e utilizados há muito tempo. Outros, no entanto, foram desenvolvidos ao longo do tempo com auxílio da tecnologia, como é o caso dos chamados sintetizadores. Os sintetizadores são instrumentos musicais eletrônicos que produzem sinais elétricos, os quais podem ser convertidos em som. Geralmente, os sintetizadores são controlados por teclas, como as de um piano, e podem simular os sons de instrumentos de sopro, de corda e de percussão. Atualmente, além dos sintetizadores, os músicos utilizam diversos aparelhos que simulam os sons de outros instrumentos, como os controladores MIDI e as baterias eletrônicas. Assim, um único aparelho pode emitir os sons de diferentes instrumentos musicais. Vocês observam a figura que está mostrando esse tipo de som. Aí, galera, vem a atividade. Nós vamos voltar para a página 205, né? Começa a atividade aqui, a número 1. Leia algumas características do futebol de 5, modalidade paralímpica. É praticada exclusivamente por atletas com deficiência visual. Todos os jogadores devem estar com os olhos vendados, com exceção do goleiro, que além de não usar a venda, não é deficiente visual. Os jogadores se orientam pelo som de gritos no interior da bola. A torcida deve se manter em silêncio e só pode se manifestar depois dos gols. A. Como os jogadores localizam a bola durante a partida? B. Qual é o sentido que auxilia os jogadores a localizar a bola? Aí vocês estão observando aí a figura, né? Na verdade, eles realmente estão com os olhos vendados. E sobre a bola, é como se fosse um chocalhozinho dentro da bola para eles sentirem, certo? E eles, uns escutam e outros não. Aí, número 2, observe a fotografia ao lado, enumere os itens a seguir de 1 a 4, de modo que eles representem a sequência correta de eventos para que os alunos compreendam a fala da professora. Propagação do som da fala no ambiente, interpretação do som nos encéfalos dos alunos, recepção do som pelas orelhas dos alunos e produção do som da fala da professora. Aí vocês vão observar e vão organizar aí, vão botar, vai ver quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3 e quem é o 4. Aí, agora nós vamos lá para a página 211, que continua a atividade. Número 1, leia o texto abaixo. A flauta pan é um instrumento musical formado por um conjunto de tubos com diferentes comprimentos. Esse instrumento é comum em diversas tribos indígenas brasileiras e geralmente é feito de bambu. A. Assinale a opção correta. A flauta pan é um exemplo de instrumento de percussão, sopro, corda. B. Como as ondas sonoras são produzidas no tipo de instrumento musical que você assinalou no item A? C. Faça uma pesquisa e pinte o quadro das opções corretas. O tubo de maior comprimento produz um som mais agudo ou mais grave? O tubo de menor comprimento produz um som mais agudo ou mais grave? D. Cite o nome de outros instrumentos que pertencem ao mesmo grupo que a flauta pan. Aí no caso, gente, vocês podem até olhar na internet e pesquisar aí para vocês descobrirem o som, viu? Aí vamos voltar aqui para 206, que vai estar ciências na prática. Vocês vão observar aí, vai ter uma atividade para vocês fazerem, que vai ficar bem legal, viu?
onde vocês vão descobrir, observar as ondas sonoras. Vamos ver o que é que vocês vão achar aí, tá? Aí, no caso, vocês vão precisar de material de bala de balão, no caso, balão, uma lata de metal, que pode ser aquelas latas de leite ou de achocolatado, fita crepe, grãos de arroz, forma de alumínio para bolos e tesoura com pontas arredondadas. Aí diz assim, número A. Aliás, letra A. Corte a boca do balão de festa, encaixe o fundo do balão na abertura da lata de metal, prendendo-o com a fita crepe. Vocês observam bem direitinho, vocês segurem, gente. B. Coloque um pouco de arroz sobre o balão de festa fixado na lata de metal. C. Aproxime a forma de alumínio da vasilha com o balão de festa e bata a mão na forma. Observe o que acontece com os grãos de arroz depositados no balão de festa. Vocês vão fazer e vão descobrir o que, é que vai acontecer e depois me diz, tá? Aí, no caderno, vocês vão responder essas questões que vai ter, tá? O que aconteceu com os grãos de arroz quando realizou a etapa C? 2. Explique com suas palavras por que isso ocorreu. 3. Se você reproduzisse uma música com o alto-falante próximo à membrana esticada, você acha que a vibração da membrana poderia variar de acordo com os diferentes volumes do som? 4. Converse, aqui tem com os colegas, mas vocês não estão perto dos colegas, vocês conversem com o pessoal de casa sobre os resultados obtidos por vocês, que você divida a experiência que você teve, certo? Compare o seu resultado, né? Mas no caso aí, vocês vão me falar, se vocês quiserem gravar até o videozinho vocês fazendo, não tem problema, viu? Vai ser bem válido. O importante é que vocês descubram, né? E façam sempre isso em casa, essas práticas de ciência, que ela é bem legal para você aprender cada vez mais e descobrir, tá bom? E é isso aí, galera. Por aqui fica a nossa aula. Até a próxima aula, se Deus quiser, gente. Bye, bye. Tchau.